E a Estação Saúde? Piscina aquecida, coberta, ótima temperatura. Grande oportunidade de aprender a nadar. Beneficia sua saúde e salva vidas. Promoções para grupos de 3 pessoas que queiram atividades como fitness, aquático personalizado, técnicas de natação e emagrecimento. A Academia Estação Saúde, com sua responsável técnica, Angélica Murad, investiu em equipamentos ecológicos para melhor atender você. A Academia Estação Saúde, Rua Francisco Garcia Júnior, 334. Telefone 98838-2464. O que é notícia, você fica sabendo agora. Está no ar, Sentinela Informações. As principais notícias do sul de Minas, do Brasil e do mundo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265-2176. Bom dia, estamos iniciando aí mais uma edição do Sentinela Informações. Hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro. 248 dias já se passaram do ano 2022, faltando 117 dias para terminar o ano. Nós estamos na lua crescente. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, Automotriz e Tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em 3 Pontas, 3265-2176. Pois é, hoje nós comemoramos o Dia da Amazônia, data que visa chamar a atenção da população para uma das maiores reservas naturais do planeta. A data foi escolhida por coincidir com a data de criação da província do Amazonas. Isso aconteceu no ano de 1850 por Dom Pedro II. Hoje comemoramos o Dia do Irmão também, né? Dia do Oficial de Justiça, Dia Internacional da Mulher Indígena, e comemoramos também o dia de Santa Teresa de Calcutá, missionária e mãe dos pobres. São estas as comemorações de hoje. O nosso Sentinela Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copesul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática, sob medida, para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi Copesul e valorize o que é seu. Hoje nós estamos tendo a honra de receber ao vivo aqui nos nossos estúdios a Isabela Garcia Andrade. Ela é psicóloga, psicanalista, membro fundadora do Projeto Olhar. A nossa pauta de hoje, o livro O Autismo, Olhares e Questões. Isabela, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, Francisco, o prazer é todo meu, sempre uma satisfação enorme estar aqui para a gente poder discutir, conversar e aprender aqui juntos, né? Com certeza, com certeza. Antes da gente falar do livro, Isabela, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do Projeto Olhar, que você é membro fundadora desse projeto aí, né? O Projeto Olhar foi um projeto que existiu aqui em 3 Pontas, de 2014 até 2018. Ele teve, no primeiro momento, um financiamento do Fundo da Infância e da Adolescência do Estado de Minas Gerais. Foi um projeto feito em parceria com a PAI, né, daqui de 3 Pontas. E a ideia sempre foi de avaliar bebês durante o primeiro ano de vida, né? Foi uma ideia construída, como eu falei, em parceria com a PAI e fundada junto com outras 2 psicanalistas, que é a Isabela Sâmia e a Laís Bozon, que residem em Poços de Caldas. Então, a gente acompanhou o primeiro ano de vida dos bebês, foi um espaço de escuta para as famílias, para identificar como que esse bebê estava se desenvolvendo, como que a família estava lidando com a chegada daquele novo membro.
Enfim, era um espaço para a gente poder receber essa família e quando tinha alguma questão, a gente já iniciava a intervenção, a própria equipe já começava essa intervenção. E o projeto deu tão certo, Francisco, que depois a gente conseguiu um financiamento do Pronas. Então a gente teve a aprovação do Ministério da Saúde, o que foi uma alegria enorme, né, para todo mundo, para o pessoal da PAI, que desde o começo abraçou a causa. Eles sempre foram pioneiros, né, em todo tipo de proposta de intervenção a tempo. E aí ampliou o projeto, começou com 7 cidades, partimos para 17 municípios. A gente teve o apoio também da Movimenta Brasil, que é uma associação que trabalha com o terceiro setor, através do Rafael Diniz, e funcionou até 2018. De 2018 em diante, outras propostas foram acontecendo, tanto em Poços quanto aqui em Três Pontas. Agora, o livro, o Autismo, Olhares e Questões, ele surgiu a partir desse projeto? Sim, foi a partir desse projeto. O miolo do livro são os dados quantitativos e depois a gente faz uma análise qualitativa desses dados, que foram 3.123 bebês atendidos aqui em Três Pontas e na nossa micro-região. A gente contabilizou essas informações, como eu falei, e de fato não ia caber num artigo científico, sabe, Francisco? Eram tantos dados, a gente até ficou assustada assim, com a quantidade, com a qualidade que tinha ali e que deveria, né, ser aproveitado da melhor forma possível. E aí, na época, a Roberta Ecleide, que é uma psicanalista e que sempre esteve conosco, nos apoiando, né, nessa proposta de intervenção, na hora que ela viu, ela falou, não dá para fazer um artigo científico, não, vamos juntar e vamos fazer um livro, a gente junta com outros autores, e assim foi, né? A gente abraçou essa ideia junto com ela, não foi fácil, né? Escrever é muito difícil, é um trabalho árduo, mas que vale a pena, né? Então, a partir dessa ideia dos dados daqui, a gente desenvolveu o restante do livro, que traz várias questões acerca do autismo. Tá, né? Certo. A sua participação nesse livro, você tem o seu artigo também aí? Como é que foi? Então, aí foi o seguinte, esses dados que eu falei, né, que foram contabilizados, os 3.123 bebês atendidos, foram trabalhados por mim junto com a Laís Bozon e a Isabela Sami, que somos as fundadoras do projeto aqui em Três Pontas. Depois, cada uma escreveu um estudo de caso, que foram 3 casos que a gente fez intervenção a tempo, e aí cada uma se desdobrou no caso e escreveu também um estudo de caso. Então, além dos dados quantitativos e qualitativos, cada uma escreveu um estudo de caso. Eu imagino que deve ser muito gratificante você participar de um trabalho como esse, Projeto Olhar, e participar da confecção de um livro, a elaboração de um livro também, né? Deve ser uma realização assim fantástica, né? Uma alegria tamanha mesmo, né? A gente não imaginava, acho que nem nos nossos maiores sonhos, que seria um livro, né? A gente sempre pensava num artigo, alguma outra coisa, mas um livro saiu melhor que encomenda. Muito bom. E como funciona a intervenção com os bebês? Existe bebê autista também? Essa pergunta é muito importante. Então, essa dúvida, né, sempre vinha com muitos pais que às vezes levavam os bebês com alguma dificuldade, já às vezes com essa suspeita, né? Será que meu bebê é autista? E a gente sempre trabalhou, Francisco, na desconstrução dessa fala, né? Por quê? A nossa proposta, como eu falei, sempre foi de acompanhar os bebês durante o primeiro ano de vida, né? Nesse primeiro ano de vida, muitas questões apareciam, tanto com o cuidador, né? Às vezes a mãe, às vezes o pai estava com alguma dificuldade com a chegada daquele bebê. Então a gente fazia encaminhamentos para a rede, né? Tanto para o próprio bebê, que às vezes tinham questões que ainda não tinham sido verificadas. E a gente aproveitava para poder encaminhar esse bebê ou a família no que fosse necessário. A gente não acredita nisso, né? Não existe bebê autista, né? A gente não acredita nessa perspectiva, justamente porque a gente trabalha com aquilo que aparece de dificuldade do bebê e que a gente não tem como prever o resultado que aquilo vai ter.
Então a gente começa a primeira intervenção, a gente acolhe a família, a gente faz um atendimento levando em consideração que exames que esse bebê já fez, foi no pediatra ou não, quem já viu esse bebê, por quanto tempo ele foi avaliado, qual que é a condição social, cultural, individual, que inclui, né, aquela família. Então tem que ter muito cuidado, né, principalmente com essa fala, não existe bebê autista, tá? A gente entende o diagnóstico como uma construção a ser feita e que precisa considerar, inclusive, a resposta que esse bebê dá ao tratamento. Então, o principal quando você começa uma intervenção não é pensar no diagnóstico, é pensar no que precisa ser feito, né? No que essa criança, no que esse bebê está respondendo aquilo que está sendo proposto, né? A gente observa, Isabela, que hoje as atenções estão muito voltadas assim para o autismo, né? Hoje se fala muito a respeito desse assunto, se discute bastante a respeito disso, né, Isabela? Tá na moda, né? A gente fala isso, Francisco, tem as patologias da moda, né? E de uma maneira muito perigosa, o autismo entrou aí nesse combo das patologias da moda, né? Perigosa porque nem tudo é autismo, e a maneira como a gente tem visto os diagnósticos sendo feitos é muito sério, né? Porque um diagnóstico acaba sendo um nome que você leva pro resto da sua vida, né? Então, nem tudo é autismo, mesmo quando precisa de um atendimento muito sério, de uma interlocução com os profissionais que atendem aquela família, que atendem aquela criança. Então, a gente tem que levar em consideração, inclusive, tudo que está acontecendo, né? A própria pandemia, né? Que é um fator extremamente importante de ser considerado. Tá certo. E existe um aumento no número de casos de autismo ou não? Olha, o que a gente traz como uma das principais discussões do livro é justamente o fato de que, vamos lá, né? Pensa comigo, de 3.123 bebês atendidos, a gente identificou só 7 com sinais de risco, ou seja, você via que alguma coisa ali naquele bebê não estava bem, né? Tinha um atraso, tinha alguma questão ali que chamava atenção, a família trazia situações, né, onde a gente ficava preocupado com o relato e que exigia um acompanhamento. E assim foi feito. Esses 7 casos foram acompanhados e de 7, Francisco, só 2 foram diagnosticados com autismo aos 3 anos de idade, né? Então, evidencia que você pensa, se de 3.123, só 2 tiveram diagnóstico de autismo, onde é que está esse tanto de autista, né, que as pessoas falam? Então, a gente mostra, inclusive, com dados, né, quantitativos e qualitativos, que não há um aumento de autistas, mas há um aumento de diagnósticos, né? Então, hoje em dia tem muito isso, né? Tudo é diagnosticado, tudo tem que ter um nome, tudo tem que ser medicado, e muitas vezes a maneira como isso é feito, como eu falei, é o que preocupa, né? É a qualidade dessa avaliação, é a qualidade desse diagnóstico. O diagnóstico tem que ter uma função, né? A gente tem que pensar que mesmo o autista, né, quando tem o diagnóstico, a gente tem que pensar sempre que ele tem que ser o mais independente e autônomo possível, né? Quem é que vai cuidar dele? Pai e mãe não é para sempre, né? Então a gente tem que pensar aí que alguém, né, com vontades, com dificuldades, mas que precisa ser livre, né? Que precisa ter a possibilidade de viver da melhor forma possível, com autonomia e com independência, que não é fácil de ser feito, mas é uma construção que precisa acontecer. Com certeza. Bom, para você que está chegando agora na nossa programação, gente, nós estamos conversando hoje aqui com a Isabela Garcia Andrade. Ela é psicóloga e psicanalista, membro fundadora do Projeto Olhar. Nós estamos conversando hoje aqui sobre o livro Autismo, Olhares e Questões, tá? E lembrando que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo
portáteis, tratores, dentre outros. A contratação é simples e prática e sob medida para você garantir a sua tranquilidade e a segurança dos seus bens. Entre em contato com o Cicobi, Copersul e valorize o que é seu. O intervalo é rapidinho, fique ligado aí, daqui a pouquinho a gente continua. Sentinela Informações, a notícia apresentada com isenção e credibilidade. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas. Diversos tipos de equipamentos para a agricultura, procurando sempre atender às necessidades do homem do campo. Senhor produtor, a TDI tem o produto que você precisa. TDI Máquinas Agrícolas. Equipamentos de qualidade para facilitar a vida do agricultor. Filial em Três Pontas, nos Quatis. 3265-2176. Conheça nossa linha de produtos pelo www.tdimaquinas.com.br e se surpreenda. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Centenário Informações, nossa conversa boa hoje aqui com a Isabela Garcia Andrade, psicóloga e psicanalista, membro fundadora do Projeto Olhar. Nós estamos conversando hoje sobre o livro Autismo, Olhares e Questões. Isabela, quando a gente fala de autismo, a gente está falando assim de um assunto muito amplo, né? Muito amplo. E quais os assuntos acerca do autismo são abordados neste livro? Como eu falei, o principal, né, do livro, é importante realmente retomar, né, para quem de repente está ligando aí o rádio agora, entender do que a gente está falando. O miolo do livro foi uma pesquisa feita aqui em Três Pontas, com 3.123 bebês, e que traz várias questões, não só acerca do primeiro ano de vida dos bebês, né? Então a gente traz, por exemplo, pontos das intercorrências durante a gestação, no período perinatal, no período pós-natal. Então, para quem tem também interesse em saber um pouco mais sobre saúde da mulher no município, quais são as condições das gestantes nesse período, dá para entender toda essa perspectiva ali no livro. Então, assim, é um livro muito amplo. Tem esse título de autismos, mas traz outros dados também, né, da saúde materna e infantil, como eu falei, que para quem tem o interesse, inclusive acho importante falar que eu deixei um livro lá na biblioteca pública, né? De repente quem quiser saber mais, quiser saber do que é que a gente viu, né, nesse certo raio-x que a gente fez aí de 2014 a 2018, nesse público de mães, né, e bebês durante o primeiro ano de vida. O miolo do livro é essa pesquisa que foi feita nesse projeto implantado na PAI de 2014 a 2018, e em torno disso a gente traz várias questões. A gente traz a discussão do diagnóstico, dos excessos de diagnóstico de autismo, né, como a gente já discutiu um pouco aqui. A gente traz a história do diagnóstico de autismo, como que ele foi pensado desde lá com o Léo Kanner nos anos 40, até sobre a neurodiversidade com a Judy Singer. Depois a gente traz questões práticas, teóricas sobre o autismo e finaliza com uma discussão, né, acerca dos diagnósticos, amarrando com a pandemia. Então são vários autores em torno da prática, né, e do que a teoria também pode nos respaldar nesse sentido para pensar o autismos com S mesmo, sabe? Por isso que a gente colocou esse nome, autismos, né? Porque não é um só, são vários tipos de autismo e cada pessoa é uma, única, né? Independente do diagnóstico. A sua participação no livro, você abordou na sua participação que o autismo assim como um todo, ou teve um assunto específico dentro do autismo? Não, eu participei dessa pesquisa, né, que foi feita na PAI. Então, o que eu trago junto com a Laís Sâmia e a Isabela Bozon são os dados, né, da saúde materno-infantil em Três Pontas e aqui na nossa região. Então, para outras pessoas que são, né, que de repente estão ouvindo também, Campos Gerais, Santana, Boa Esperança, Poste Caldas, Serrania, traz dados de toda essa micro-região. Então, assim,
é uma riqueza de dados. Nossa, maravilha. Que, como eu falo, a gente ainda não sabe muito até o que fazer com tanta informação. A gente tentou distribuir os livros da melhor forma possível e levar o conhecimento para as pessoas do que a gente tinha visto, para que seja trabalhado da melhor maneira, né? Porque o conhecimento ele só tem validade se a gente puder compartilhar, né, Francisco? Senão você não faz falou sentido. Agora há pouco aí um pouquinho a respeito do diagnóstico do autismo. Como que você acredita que deve ser feito o diagnóstico do autismo, Isabela? Explica pra gente. Olha, o diagnóstico de autismo, ele é clínico, né? Então, para quem não sabe, não existe um exame que você faz que dá se a pessoa é autista ou não. Como é no caso, por exemplo, da síndrome de Down. Você faz um cariótipo e aí tá claro, tem síndrome de Down ou não tem, né? Então, o diagnóstico do autismo, ele é um diagnóstico clínico. Ou seja, a primeira coisa, ele precisa ser feito com tempo. A criança precisa estar em boas condições naquele dia, não pode estar doente, não pode estar esperando 3 horas na porta da sala, não pode ser feito em um dia só, né? Então, eu entendo o diagnóstico como uma construção. Precisa ouvir o pai, precisa ouvir a mãe, precisa saber a história da família, precisa às vezes entrar em contato com a escola, precisa ligar para o médico, precisa entrar em contato com todo o entorno dessa criança para a gente pensar se é autismo ou não. Fora as questões também de outras possibilidades, né? Já vi muitas vezes casos que às vezes a hipótese é de autismo, você vai ver uma síndrome, né? Você vai ver tem uma outra questão ali que precisa fazer um exame, né? Que precisa considerar, está escutando bem, enxerga bem, quais exames foram feitos, em que condições foram feitas. Então, eu entendo o autismo como uma neurodiversidade, né? E que precisa ser feito um diagnóstico como uma construção. Não dá para ser feito em um dia, muito menos em meia hora, 15 minutos. É um diagnóstico muito sério, né? E que precisa realmente ter tempo de qualidade para avaliar as condições daquela criança. A gente falou agora há pouco a respeito do tanto que se fala sobre o autismo hoje, né? Eu gostaria que você desse a sua opinião aí. O que você pensa acerca do diagnóstico do autismo depois da pandemia? Esse é um ponto importantíssimo. Inclusive, as escolas têm me procurado muito para discutir acerca desse tema, né? Porque as crianças voltaram diferentes, né? Depois da pandemia para as escolas. Mas os professores também voltaram, né? Quem é que não está diferente depois da pandemia? Então, acho que foi uma condição que afetou todos nós, né? E acho que aqui já fica o convite para a gente poder pensar de novo, além do diagnóstico, o que significa culturalmente, socialmente, que impacto, que cicatriz que a pandemia deixou na gente. Então, primeiro ponto, a falta da escola regular, Francisco, ela é um fator de vulnerabilidade para todas as crianças, para todo mundo, né? Independente de idade, de classe social, o que a escola faz é insubstituível, né? E a escola era o lugar da família conhecer as alterações que não é a normalidade, que é a alteração comum de criança. Porque antigamente, né, você tinha convívio de criança na rua, na casa de vô, na casa de vó. O que a gente vive hoje é muito diferente. Né? Então, assim, onde você encontra criança com a mesma idade? Na escola. Onde elas convivem com idade diferente? Na escola. Isso é insubstituível, né? Então, uma diferença que faz sentido não só para a importância das crianças terem esse convívio, mas para os pais também identificarem, né? Às vezes conversar, eu estou vivendo isso, o outro pai também tá. Isso acabou durante 2 anos. Ficou todo mundo sozinho, trancado dentro de casa, né? Então é muito sério o que aconteceu. Que é adulto, a gente já sentiu um impacto muito grande, tudo isso. Vocês imaginam as crianças, né? Sim. E o que me assusta muito é a direção que a gente está dando para isso, né? Então, primeiro ponto, a gente também não pode diagnosticar sem saber o que uma criança comum faz. Então, uma criança comum de hoje, Francisco, ela não é a mesma criança comum de quando eu fui criança, de quando você foi criança. Cada geração a gente produz um tipo de infância. Isso precisa ser considerado, principalmente quando você vai pensar no diagnóstico, numa intervenção, ou naquilo também que não é um problema, como eu estou falando, que é de uma criança comum, né? Então, a escola é o lugar que oferecia isso e que precisa continuar oferecendo, né? A escola é importantíssima. Então, a gente ainda não conseguiu
mensurar a consequência da pandemia, mas a gente precisa ainda falar muito sobre isso, né? Então, acho que agora é a hora da gente entender o que é o resultado do que a gente viveu. Então, eu não entendo que é um momento ideal para fazer um diagnóstico de uma criança que está com uma alteração na escola. A gente precisa de um tempo para entender se aquilo foi falta de vivências, foi falta de estímulos, tem alteração sensorial, o que essa criança viveu na pandemia, com quem que ela viveu na pandemia. A gente vai ter uma ideia do estrago, vamos assim dizer, né? Lá no fim do ano. Que entra na escola, aí fica doente. Ou tem outras dificuldades de adaptação. Chegou meio do ano, é férias. Então vai ter um ritmo mesmo. Agora, fim do ano, que a gente vai conseguir entender, né? O que aconteceu. Para as famílias que estão preocupadas com seus filhos, onde procurar ajuda? Olha, aqui em Três Pontas, a gente tem a PAI, né? O Centro de Reabilitação, que funciona super bem. Existem vários serviços lá pelo SUS, né? Que as pessoas podem procurar. Então, é só ir no posto de saúde mais próximo da casa e pedir o encaminhamento para o Centro de Reabilitação. Lá existem trabalhos que são feitos, né? Como eu falei, o Projeto Olhar, ele acabou em 2018, mas outras propostas nasceram a partir disso, inclusive com outros profissionais, e continuam funcionando, né? Então, pelo SUS dá para procurar a PA, e eu faço esse tipo de trabalho também no consultório. A Isabela Sami e a Laís Bozon, que trabalharam, né, juntas aqui comigo, também fazem esse trabalho em Poços de Caldas. Existe o NEP em Poços também, né? Para quem tem interesse, para quem quer conhecer, que é dirigido pela Roberta Ecleide, que faz esse tipo de trabalho também. Então tem vários lugares que as pessoas podem procurar. Isabela, a gente teria muita coisa ainda pra gente conversar, mas meio-dia em ponto a gente tem que entrar com o horário eleitoral. Sim. Quem tiver interesse, né, em adquirir o livro, como que a pessoa faz? Então, pode me procurar, né, para comprar o livro através da página do Instagram, @olhar acompanhamento infantil. É só mandar uma mensagem, né, ou me procurar aí também nas redes sociais. E como eu falei, né, para quem de repente não puder comprar, tem na biblioteca pública, e deixei em vários outros dispositivos aí no município. Deixei uma cópia na Secretaria de Saúde, tem uma cópia no hospital da cidade, na PAI de Três Pontas. Então, quem tiver interesse, não falta oportunidade. Só correr e procurar informação aí, que eu estou à disposição para poder esclarecer e discutir o que for necessário. Bom demais conversar contigo, viu? Conversar eu que agradeço. Coisa boa. Te agradeço. Muito sucesso, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, viu? Muitíssimo obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Obrigada de coração. Muito obrigada mesmo. Conversamos hoje, gente, com a Isabela Garcia Andrade, psicóloga, psicanalista, membro fundadora do Projeto Olhar. Hoje nós conversamos sobre o livro Autismos, Olhares e Questões. Amanhã quem vai estar conosco aqui é a Bruna Mendes de Oliveira, ela é psicóloga também, a Thalita Kênia Duarte, que é enfermeira, a Adriene Patrícia Ferreira Pires, enfermeira também. A nossa pauta de amanhã, Setembro Verde, mês de incentivo à doação de órgãos. Olha só que assunto importante também. A gente vai estar conversando amanhã. Lembrando aí que o nosso Centenário Informações acontece no oferecimento da TDI Máquinas Agrícolas e também do Cicobi Copersul. Não fique refém dos riscos e do medo. O Cicobi tem as melhores soluções em seguros para a sua propriedade rural, contemplando máquinas, equipamentos, incluindo portáteis, tratores, dentre outros. Entre em contato com o Cicobi Copersul e valorize o que é seu. Amanhã a gente volta às 11h30. Até lá. Sentinela Informações, credibilidade e conteúdo. Oferecimento: TDI Máquinas Agrícolas, fabricante de colhedoras de café, Mini, automotriz e tracionada. TDI Máquinas Agrícolas em Três Pontas, 3265-2176. Por onde passo é assustador. O Brasil voltou a conviver com a fome e com a miséria, porque o governo atual não governa para os mais pobres. Essa é a verdade. O Brasil precisa de um líder e esse líder precisa de um time. Lula é o único capaz de fazer